Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro, sétima semana do Tempo Comum, e hoje nós celebramos um doutor da Igreja, um abade, São Gregório de Narek, falecido no ano de 1005, um grande sacerdote armênio que foi declarado pelo Papa Francisco doutor da Igreja quando o Papa celebrou uma missa pelas almas daquele mais de 1 milhão de armênios mortos naquele trágico holocausto do povo armênio. Vamos então pedir ao Senhor que, por intercessão de São Gregório de Narek, nós também um dia cheguemos ao céu, onde ele hoje reina com o Senhor pela eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra? Ela está em Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogados no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, Jesus aqui, nesse trecho que nós acabamos de ouvir do Evangelho de São Marcos, ele nos fala da necessidade de nós termos em nós, na nossa vida, o seu Espírito, este sal do qual Jesus fala no Evangelho e que dá sabor a todas as coisas, que dá sabor aos alimentos. Na nossa vida cristã, o tempero, aquilo que dá o gosto, é a presença do Espírito de Deus em nós. É o Espírito que nos torna servidores uns dos outros. É o Espírito que nos capacita a nos sacrificarmos uns pelos outros. É o Espírito que nos dá a coragem de irmos além das nossas próprias forças para oferecermos a Deus a nossa vida como um todo, a ser para Ele um instrumento diante dos outros irmãos e irmãs. É o Espírito de Deus que nos faz viver em paz e em concórdia com todos. É por isso que nós, os cristãos, devemos sempre invocar de todo o coração e de toda a alma a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Nós devemos rezar todos os dias: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Renovar a face da terra significa dar à terra um novo rosto. E esse novo rosto que o Espírito Santo de Deus pode e quer trazer, deve ser o nosso. Nós devemos nos apresentar todos os dias aos nossos irmãos e irmãs com um olhar novo, com uma fé nova, com um coração transbordante de alegria por sermos de Cristo, com um desejo impetuoso de servirmos ao Senhor com a nossa própria vida, se for necessário. Se nós assim agirmos, os homens reconhecerão Jesus através de nós. E aqui o Senhor nos dá a compreender a primeira frase desse Evangelho, que quem nos der um copo d'água por sermos dele, não ficará sem recompensa. Como as pessoas vão reconhecer o Cristo em nós e através de nós, se nós não estamos mergulhados no Espírito de Cristo, ou seja, repletos, encharcados do Espírito Santo de Deus. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida orante, uma vida na graça, uma vida diante do Senhor. Nessa vida de estudo e piedade,
nós podemos forjar o nosso coração e a nossa alma para aquilo que Deus quer que nós sejamos. Faróis da fé. Deus te chama, irmão e irmã caríssimos, a ser farol da fé, a mostrar com a sua própria vida Jesus Cristo. Mas você está disposto a isso? Você está disposto em viver em paz e concórdia com seus irmãos? Você está disposto a vencer o pecado pessoal, comunitário, o pecado que está no mundo? Porque veja, Jesus diz que se a nossa mão, o nosso pé ou o nosso olho nos levam a pecar, que é preferível que nós os arranquemos do que chegarmos ao inferno. Não, deveremos entrar no céu sem um deles, sem uma destas partes, mas puros, santos, restaurados pelo Senhor. Ora, não entrar na vida sem a purificação necessária significa dizer a Deus que ao longo da minha caminhada neste mundo eu não me importei pela minha conversão e santificação. Cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho, no sentido espiritual, significa lutar e combater exaustivamente o pecado que nos aflige e desfigura a imagem de Deus em nós e que nos mostra aos outros como sendo filhos do mundo e não filhos da luz. Estamos hoje dispostos a isso? Queremos ser para Deus sinais da sua presença no mundo? Vamos, de fato, oferecer nossa vida como um todo para que através de nós o Senhor chegue a outros corações? Vamos contemplá-lo na nossa oração, mas levá-lo aos demais na nossa ação e trabalho? É isso que o Senhor espera de nós. Que São Gregório de Narek, esse grande abade, monge, que na oração, no silêncio, na contemplação, enxergou o rosto misericordioso de Jesus e foi para os seus irmãos um reflexo desse Deus misericordioso, nos ajude também a sermos assim nos tempos atuais. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.